O salão brilhava como se tivesse luz própria. Lustres pendurados em fileiras lançavam um brilho sobre as toalhas brancas e as taças, rasgando o ar com reflexos que pareciam pequenos fogos. A música, um trio discreto que tocava standards com violino, preenchia os cantos, cobrindo conversas e suprimindo passos. Havia ali perfumes caros e um leve cheiro de canela vindo de travessas com petiscos. O ar tinha uma qualidade de galeria, de ocasião marcada, onde cada gesto era medido antes de acontecer. Dona Lúcia estava de pé junto à porta, as mãos cruzadas sobre o vestido azul. Não era um vestido de festa, e isso se notava à primeira aproximação. O tecido brilhava menos, os nervos da costura haviam sido refeitos com uma linha que não combinava exatamente, e um remendo na lateral do quadril lembrava da lavoura do mundo real. Ainda assim, ela segurava a barra com a mesma postura de quem segura uma herança. Havia nela uma dignidade que não dependia do brilho, e os seus olhos, acostumados a observar a rua, filtravam aquelas luzes com cuidado. Cada vez que um grupo de mulheres passava rente a ela, a abertura do vestido dava lugar a um sinal discreto. Era como se as dobras do pano guardassem a memória de mãos que haviam costurado e remendado antes que a vida pedisse mais. Leandro a observava de um canto da sala, com a expressão dividida entre a ansiedade e a vergonha. Ele tinha a postura dos que aprenderam a medir o próprio valor em dólares, nas opiniões de colegas de escritório, nas fotos postadas em eventos. Mas o olhar, quando pousava na mãe, não era o olhar de um homem que comprava nada com dinheiro. Era um olhar que tentava juntar duas paisagens que, para ele, haviam vivido em paralelos. A velha casa do bairro com cheiro de café reforçado e aquele salão onde havia chegado mais cedo, com a gravata perfeitamente atada, o sorriso de praxe, mesmo que pesado. Ela sentiu a presença dele mais do que o viu. Havia um frio que atravessou as mãos. A princípio pensou em recuar, pensou em voltar para a rua que conhecia, onde as portas atendiam seu passo, onde o mercado, ao dobrar da esquina, saudava com um aceno. Mas havia na bolsa, junto ao lenço, um envelope com o nome Leandro, ler quando precisar. E aquilo era uma presença que não a deixava. Era uma coisa de papel que valia mais que qualquer conversa. Era a voz de Geraldo, a mão que ele não deixara de escrever, mesmo depois do silêncio. Lorena apareceu como uma onda. Vestida de um corte que media a audácia e elegância, ela caminhou entre os convidados e abriu um sorriso calculado. Trazia no decote um broche brilhante que chamava a atenção por si só, prata trabalhada que parecia narrar pequenos triunfos. Quando passou por Dona Lúcia, o sorriso fez uma curva que não chegou aos olhos, um comentário seco, depois um riso abafado, e o salão teve sua primeira fissura. Eram olhares que pesavam como moedas. Lorena gostava de medir distâncias. Distanciava-se da história de quem veio antes dela, e isso era parte da lei que regia seu novo mundo. «Mãe, por que veio assim?» perguntou Leandro quando teve um espaço para falar junto dali. A voz dele era baixa, tentava ser privada, mas no salão a privacidade sempre se fraturava. Houve sussurros, e alguém ergueu o copo como se brindasse a algo sem dizer. Dona Lúcia não respondeu de imediato. Seu silêncio foi pergunta e resposta ao mesmo tempo. Havia uma memória que não queria ser dobrada em elogio público, e suas mãos buscaram o envelope, talvez para segurá-lo e lembrar que aquilo era mais do que uma humilhação. Naquele instante, um riso mais alto vindo de uma mesa próxima pareceu atravessar o tecido das coisas. Lorena inclinou-se e a curva do corpo tocou o tecido azul. O rasgo não foi violento. Foi como ceder uma velha costura ao peso de uma noite mal coordenada. Mas o som que brotou, um pequeno estalo, ouvido por poucos e sentido por muitos, produziu uma reação em cadeia. O ruído que se seguiu parecia maior que o próprio rasgo. 2 passos estalaram no salão. Um foi o de um convidado que fez piada, outro foi o de quem deu atenção ao riso. Havia no ambiente uma disposição a julgar que se alimentava de pequenos acontecimentos, e logo as vozes começaram a tomar forma. Alguém soprou de forma que parecia um aplauso contido. Outros riram. A costura exposta do vestido azul converteu o corpo de Dona Lúcia em assunto por um instante.
A mulher apertou a mão sobre o rasgo como se, ao fazê-lo, pudesse deter a queda de algo mais significativo, talvez o próprio mundo que ela e o filho haviam construído separadamente. No meio daquela pressa, o envelope escorregou do esconderijo, caiu no chão, deslizava entre pés e sombras, até repousar perto do pé de um banco. O meurode de papel desenrolou-se sem cerimônia. Um convidado, por instinto de curiosidade, ergueu-o, olhou e fez um gesto para chamar a atenção. Era uma folha simples, com a caligrafia de Geraldo, letras seguras, traços que não mais existiam em sua voz, mas que lá estavam, imprimindo regra e memória. Alguém leu, alto, porque assim se decide às vezes. Se algo é público, é preciso fazê-lo público. Leandro correu para o envelope. O mundo ao seu redor, com seus brilhos e notas de música, transformou-se em algo com bordas. Quando os olhos dele pousaram nas linhas, a sala diminuiu. A música ficou distante, as vozes se transformaram em pano de fundo. Havia ali a voz do pai, um recado curto e apelador, escrito para o dia em que o filho precisasse escolher entre o brilho fácil e algo de raiz. A carta falava de dignidade, de honra ao que o trabalho constrói, da obrigação de lembrar as mãos que alimentaram, e pediu a Leandro que, se houvesse dúvida, escolhesse a mãe. Ele hesitou um segundo, e depois leu em voz que não permitia contestação. As palavras de Geraldo ecoaram. Ler o pai naquele instante foi como receber um espelho que não se pode negar. Havia, entre as linhas, memórias de pobreza que o pai transformara em comandos de respeito. O salão ouviu e, por um breve momento, a coisa que parecia piada tornou-se outra, tornou-se verdade. Foi então que o homem de baixa estatura, que até ali observava como quem observa de fora, levantou-se. Ele era conhecido de alguns na rua onde Dona Lúcia morava. Artista nas horas vagas, fazia pequenas performances em praças e festas de bairro, tocava um instrumento que lembrava os velhos sanfonões do interior e sabia virar a cidade ao avesso, com palavras e gestos. No salão, sua presença passara despercebida pelos que contavam em cifrões. Mas havia nele uma clareza que não aceitava duas medidas para um mesmo homem, ou, naquele caso, duas medidas para uma mesma mulher. E ele dizia o quê? Perguntou o homem de baixa estatura com uma voz que não pedia licença. Não houve ironia. A pergunta era um fio colocado entre todos. Lorena sorriu com aquela afetação de quem detém o poder da cena. Dizia que a pobre sabe ser pobre, respondeu ela, e a resposta caiu como um pedaço de gelo. Um silêncio se abriu, aguardando o complemento, a gargalhada final que por instinto alguns buscavam. O homem deu um passo adiante. Não subiu em nada, não gritou, apenas caminhou com a calma de quem sabe medir o peso das sílabas. E então, na mesma entonação baixa de quem fala alto no salão, disse: não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu que honra-se a mãe levando-a consigo. Era uma frase que não precisava ser longa para desmontar o teatro. O homem recostou-se à sua estatura com a naturalidade de quem vive nela, e por isso o seu gesto parecia alheio a qualquer intenção de espetáculo. Mas a sala estremeceu. Lorena sentiu que o chão se movia sob o salto e ergueu a mão como se não tivesse sido ela a usar o tecido de outra vida para fazer graça. "O que você sabe sobre isso?" perguntou alguém da mesa central, buscando um juiz que sustentasse a festa. "Sei que a sua mão é rápida para apontar e lenta para costurar", disse o homem, e havia nesse dizer algo que não queria vitimizar nem acusar com raiva. Era apenas a constatação de uma lógica que se recusava a entrar em jogo. "Sei que conheci um homem que chamava Dona Lúcia de irmã. Conheci quem enxugava lágrimas de quem precisava e sei também que as mãos que põem comida na mesa merecem ser vistas." O salão começou a vibrar com ruídos, sussurros, a inclinação de cabeças. A voz do homem de baixa estatura tinha um poder simples, derrubar pequenas verdades que, quando largadas, caíam de forma arrasadora. Lorena, que até então manipulava as cenas, perdeu a matéria-prima da sua superioridade, o riso. Leandro sentiu naquele momento que podia falar. A voz dele não foi para brigar, foi para reconhecer. A leitura da carta havia abalado a equação do que se esperava dele. Ele devolveu as palavras de Geraldo com firmeza, dizendo que ninguém ali era juiz para enxolhar a mulher que lhe dera a vida.
Ele falou simples, como quem lava as mãos de algo antigo. Aquilo foi um movimento, não um gesto midiático, mas a escolha pública de um filho. Lorena recuou. O seu rosto se coloriu de raiva e por trás dela, de pavor. Não de perder o marido, não necessariamente, mas de perder um espelho que a tornava maior. Seu riso cortou como faca. Alguns convidados se encolheram de constrangimento. Outros, talvez os que contavam com o cortejo social, olharam para as saídas. O homem de baixa estatura permaneceu imóvel, como se tivesse cumprido uma obrigação moral mais do que uma exibição. Não fez festa daquilo, não era tempo. A festa que ontem parecia interminável teve, naquela hora, uma rachadura. Pessoas que riam passaram a procurar palavras que justificassem o riso e não encontraram. Outra classe de gente, que até então fingia neutralidade, levantou-se para se aproximar de Dona Lúcia com gestos pequenos, um cobertor, uma mão a ajeitar o vestido remendado, um convite para sentar. Havia ali a possibilidade de uma troca. A grande luz do lustre contraposta à luz humana dos postes das ruas onde Dona Lúcia vivera. Lorena não se retirou sem uma última cartada. Com a voz cortante, qualificação e vírgulas certeiras, disse que tudo aquilo era cena, que havia gente que buscava fama às custas do desgosto alheio. Era uma acusação que queria ser retorno de justiça, a retaliação social que tantas vezes persegue aqueles que têm coragem de interromper uma piada. O homem de baixa estatura, antes de ir embora, deixou algo sobre a mesa onde Dona Lúcia estava. Um pequeno embrulho de pano, costurado à mão. Não foi ostentação, tinha a aparência de algo que custara pouco em dinheiro e muito em cuidado. Dentro do pano havia um pequeno bilhete, e no bilhete uma palavra só: volte. Quando a noite terminou para muitos, ela apenas começou para outros. Leandro levou a mãe pela mão, não em cena, mas em gesto, algo que pesa menos quando se faz em silêncio e mais quando se faz em público. Na rua, o brilho dos lustres deu lugar à claridade dos postes, uma luz menos impressionante, porém mais honesta. O carro do estacionamento urbano aproximou-se, e as palavras de Geraldo, ainda vivas na voz de Leandro, continuavam como uma bússola incômoda que não permitia esmorecer. Nos dias que se seguiram, a cidade fez o seu juízo. Havia quem comentasse a audácia do artista na padaria, quem achasse que Leandro perdera a cabeça, quem começasse a desconfiar de Lorena com nuances. Mas na casa pequena onde Dona Lúcia voltara, havia uma outra linguagem em jogo. A costureira do bairro, que já havia remendado botões e surrado esperança, trouxe um fio mais forte para refazer a costura do vestido azul. O mercado próximo ofereceu, meio tímido, uma cesta de frutas. A pracinha ganhou uma conversa sobre eventos de comunidade, uma vontade de ocupar o espaço que antes fora só de festas alheias. Leandro, por sua vez, não encontrou consolo imediato. Seu lugar no escritório parecia mais estreito. Havia sorrisos medidos nas reuniões e ligações quase protocolares de clientes. A coluna social enviara mensagens veladas, mas, todas as manhãs, ele fazia um gesto que ninguém do mundo de brilho via. Tomava o ônibus até a rua onde a mãe vivia por algumas horas, ajudava a recolher o quintal, carregava sacos de compras, emprestava as mãos para concertos pequenos e, sobretudo, tinha conversas longas com ela. Não eram declarações inflamadas, nem promessas, apenas conversas sobre o tempo, sobre a forma de passar a ferro, sobre receitas antigas que traziam memórias. A carta de Geraldo ficou pendurada na cozinha, num prego que sempre fora usado para colares e vergalhões. Às vezes Leandro a pegava, lia somente uma linha e devolvia-a para o mesmo lugar. A presença do pai, por meio do papel, parecia funcionar como um limite que o orientava quando as tempestades externas vinham. O homem de baixa estatura reapareceu em tardes de domingo, sem alarde. Trouxe seu instrumento que vociferava uma melodia nenhuma das rádios do bairro tocaria, e montou pouco a pouco uma rotina de palavras e canções na pracinha. As crianças se aproximavam, os idosos batiam palmas e Dona Lúcia o escutava com os olhos imóveis. Havia ali uma amizade que investigava a ternura sem pressa. Eles conversavam de temas pequenos, o corte do pão, o tempo de cozimento do feijão, e de vez em quando, com suavidade, recordavam a noite da festa, mas para virar a vergonha em lição. Houve resistência.
Lorena aparecia em notícias de etiqueta social com outro penteado, outro broche. Tentou recuperar a narrativa, continuou a frequentar salões e eventos, mas a sua fala, antes tão ágil, era agora pesca em rio com menos peixes. Em particular, houve um momento em que pousou diante da mãe de Leandro, na janela de uma loja de roupas, e olhou para o vestido remendado que recentemente havia sido exposto em algumas conversas. O encontro foi breve. Lorena evitou os olhos de Dona Lúcia, e quando a mãe respondeu com um aceno que poderia ter sido de perdão, Lorena passou sem voltar. A vaidade tem caminhos que nem sempre voltam para casa facilmente. O broche de prata, símbolo curioso de reconhecimento, ganhou outro rumo. Numa tarde, quando o sol baixava no horizonte e a pracinha recebia luz de poste que parecia mais verdadeira que os refletores do salão, o homem de baixa estatura colocou o broche nas mãos de Dona Lúcia. Não foi presente dramático, foi um gesto de reconhecimento. Não é muito, disse ele, mas é para quando sentir frio de lembranças. Ela apertou o objeto com força, não por ostentação, mas para gravar que aquele metal era uma pequena confirmação de que alguém viam e guardavam sua dignidade. Leandro assistiu a tudo aquilo sem a necessidade de dizer muito. Cada ato que fazia pela mãe tinha um saldo de reparação, não espetáculo. Comprou, na mercearia do bairro, um pedaço de pano para reforçar o fundo do vestido. A costureira, com as mãos que lembravam 1000 histórias, costurou o que fosse preciso. Ele pagou discretamente dívidas que a casa arrastava, não para comprar notoriedade, mas para devolver o sopro de estabilidade. A comunidade começou a olhar diferente, não porque uma revista outorgara virtude, mas porque o jeito de Leandro e de Dona Lúcia deu forma a uma verdade simples. O que se repara todos os dias transforma mais que uma declaração pública. O homem de baixa estatura, que havia desarmado a cena com poucas palavras, virou figura de referência na praça. Suas canções trouxeram pessoas que antes não se cruzavam, a costureira, o dono do mercadinho, 2 senhoras que sempre discutiam na calçada. Havia ali um rearranjo de olhares. Mas a vida não era agora um conto fechado. Havia dias em que Lorena, sem aviso, telefonava para Leandro pedindo conversar. Ele atendia com voz contida e marcava encontro rápido, com a formalidade de quem presidia negociações. Um café na esquina, meia hora. Havia nesses encontros algo de tentativa de reparo também, mas era um reparo ambíguo, mais voltado à imagem que à substância. Leandro não prometia reconciliações rasas, prometia ações que mantivessem as raízes, visitas, ajuda com contas, presença em dias de doença. Era um contrato não escrito com a própria consciência. A cidade, por sua vez, foi se adaptando às frestas abertas. Havia na pracinha uma pequena feira de trocas, a costureira oferecendo aulas, o homem de baixa estatura encenando contos, um café comunitário que servia mais que cafezinhos, servia escuta. Aquilo movimentou uma sequência de pequenos milagres sem milagres. Um vizinho pôs placa numa parede em que se lia Hereja da Rua, nome dado em tom de brincadeira àquele pedacinho que virou ponto de encontro. E ainda havia a questão da festa, que corria de boca em boca. Às vezes, quando se cruzavam em reuniões, alguns olhavam para Leandro com um tipo de pena, outros com respeito. Lorena, por dentro, feria-se com a perda que a própria vaidade causara. A sua presença nos eventos trazia a lembrança do rasgo e das palavras lidas. Era como usar um tecido novo e levar no peito a mancha de outra vida. O que parecia evidente, no entanto, é que a reparação que se iniciou não tinha gosto de revanche. Era um trabalho repetido, de costura e de café, de pagar contas e comentar novelas juntos, de ir ao médico quando necessário, de trazer flores porque não se sabia dizer o que às vezes precisava ser dito. Leandro aprendeu a preferir o gesto diário ao gesto triunfal. Aprendeu também a calar algumas certezas que a elite do salão oferecia. Houve um dia, algum tempo depois, em que a pracinha encheu para uma festa modesta, choro de criança, bolo simples, mesa com pães e um chimarrão improvisado. As luzes eram dos postes e o brilho era outro, menos renda, mais calor. Lorena apareceu, sem o broche de prata que antes trouxera como glória,
Passou pela roda, encarando as pessoas que riam, e por um instante a tensão voltou, como se um nó velho tivesse sido reavivado. Ela se aproximou de Dona Lúcia, que estava na quarta fileira das cadeiras de plástico, com o chapéu de palha na mão, e tentou um pedido que não era exatamente uma desculpa. Disse ela, e a frase ficou curta. Dona Lúcia olhou. Tinha as mãos trêmulas, talvez por idade, talvez por força de carregar tantos dias. E sorriu numa forma de reconhecimento que não era absolvição. A vida é difícil, disse a mãe, em voz que não queria ferir. Vamos comer bolo? E ofereceu o prato. Lorena aceitou. Não houve perdão expresso naquela tarde. Houve, sim, uma partilha de algo que desarmava, mesmo que pouco. O homem de baixa estatura ficou em pé ao lado da pequena mesa. Tocou a sanfona com uma música que falava de caminhos, de pontes que se fechavam e outras que se abriam. No ritmo simples, havia um convite para que cada um tirasse um pouco de orgulho da própria bolsa e aprendesse a costurar o que tivesse rasgado. A praça aplaudiu. Não houve festa de salão. Houve uma festa para resistir. Nem todo conflito se dissolvia. Houvera quem, do lado dos que riam naquela noite no salão, fez carreira e não quis perder o curso. Mas a rua, a pracinha, a cozinha de Dona Lúcia e as atitudes repetidas do filho deram um novo sentido a algumas palavras: reparação, dignidade, lógica do dia a dia. E enquanto Leandro costurava botões e ajeitava prateleiras, o brilho dos lustres arrefecia pouco a pouco em sua memória, substituído por uma luz que vinha do hábito. Ainda restava um último ponto. A tal carta de Geraldo, que não fora apenas um lembrete de honra, mas um juramento que precisava ser vivido. Leandro sabia que para que aquela promessa tivesse peso, não bastava ler em voz alta em salão. Era preciso transformar a leitura em presença diária. E assim procedeu. As ações eram pequenas. Convidar a mãe para almoçar, acompanhar consultas, pagar a dívida da casa da esquina, e com o tempo deram forma a uma nova reputação. Não porque queria apagar algo, mas porque escolhera a verdade como eixo. O homem de baixa estatura, cujas palavras no salão haviam provocado a rachadura, continuou a aparecer nos lugares onde a memória se tornava ação. Entre uma canção e outra, deixou claro que a coragem não é só denunciar, mas também permanecer ao lado. Era assim que a comunidade começou a perceber que a dignidade não é imagem de vitrine, é trabalho que se faz com mãos sujas e com palavras que não buscam palco. A história, no entanto, não terminou com um abraço coletivo. Ela seguiu como seguem as coisas vivas, com dias bons, dias ruins, com Lorena encontrando maneiras de lidar com sua própria imagem, com Dona Lúcia recebendo visitas e às vezes telefonemas de pessoas que antes não saberiam pronunciar seu nome. E Leandro aprendeu a reconstruir-se com paciência, percebendo que cada gesto era um tijolo de verdade. Mas havia ainda uma noite por vir, um acerto que não seria feito num banco de praça nem em carta lida em voz alta. Havia uma coisa pequena que o homem de baixa estatura guardava para si e que, quando viesse ao público, faria com que algumas consciências se inclinem e outras recuem. Não era vingança, era somente a continuação da coragem. A coragem de dizer o que se sabe, de dar nome aos fatos, de mostrar que o rasgo do vestido não fora somente um acidente, que as pequenas humilhações têm endereço e que os gestos que recompõem verdade não precisam de holofotes, apenas de presença. Leandro, naquela tarde, olhou para o broche de prata que agora brilhava na lapela frágil de sua mãe. O metal refletia o poste, não o lustre, e naquela luz singela ele entendeu que a sua decisão era menos sobre punir e mais sobre cuidar. Ainda assim, algo pairava no ar, o anúncio silencioso de que, para que a cidade realmente mudasse, algumas palavras teriam que ser pronunciadas fora do conforto. O homem de baixa estatura sabia isso, e quando, nalguma noite futura, ele subia novamente à roda para falar, não buscaria aplausos. Buscaria apenas que as coisas fossem nomeadas com precisão. A história continuava, com trabalhos de costura e panelas no fogão, com visitas ao mercadinho e ensaios na bracinha.
Havia ainda o gesto que desmontaria o resto das máscaras, uma palavra pública, um documento esquecido talvez, uma confissão tardia, e que, quando viesse, não prometia um final imediato, prometia antes que a reparação precisaria durar. Mas naquele fim de tarde, enquanto as crianças corriam, a luz dos postes se espreguiçava e o som da sanfona fazia dobrar as costuras do tempo, Dona Lúcia segurou firme o broche com as duas mãos e sorriu para o filho. Aquele sorriso não era festa de salão. Era a promessa de uma rotina que se manteria, de uma dignidade que ninguém mais poderia trocar por uma risada. O homem de baixa estatura tocou uma última nota e, sem cerimônia, deixou a praça com passos leves. A cidade respirou. As fissuras abertas começaram a ser remendadas com fios discretos e havia, entre as pessoas, uma vontade de mudar o modo como se olhava o outro. Ainda restavam encontros pendentes, explicações a serem dadas, corações a serem medidos. Mas, para alguns, o que acontecera no salão foi um ponto de virada. Para Leandro, era uma convocação à vida inteira, não a vida de salões, mas a vida com costuras à mostra e café na mesa. Para Dona Lúcia, foi, finalmente, o reconhecimento de que a sua história, apesar dos rasgos, valia. E no ar, sutil, pairava a sensação de que o homem de baixa estatura havia feito mais do que desmascarar alguém numa noite de ostentação, abrir a porta para que um trabalho de restauração começasse, lento e persistente como costura que se faz à mão. Ainda assim, a história não havia chegado ao fim. Havia uma última palavra por ser dita, uma última cena a se revelar. E essa palavra carregava a promessa de que a dignidade se conquista um dia de cada vez. Foi numa quinta-feira, quando o céu já escurecia e a igreja cedida para reuniões comunitárias lançava uma luz amarelada pelo vidro das janelas, que as pessoas começaram a chegar. Não foi convocação por redes nem por cartazes chamativos. Foi boca a boca, um rumor que andou de casa em casa até que a praça falou com a pracinha e a pracinha falou com o bar. Haveria alguém que diria em voz alta o que muitos haviam sussurrado por meses. As cadeiras rangiam quando se acomodaram e o ar trazia o cheiro de café passado e de cera de vela. Alguns vieram por curiosidade, outros por dever. Leandro entrou cedo, segurando pela mão a mãe, que caminhava com a calma de quem já não espera surpresas grandes da vida. Lorena chegou depois, o rosto mais contido do que naquela noite no salão, como se as palavras que pudesse dizer pesassem mais que sua respiração. Houve também quem marchasse em defesa de quem seria nomeado, e quem, por vergonha, resolveu não cruzar a porta. O homem de baixa estatura não subiu a nenhuma tribuna. Ficou de pé junto à mesa da sacristia com um envelope na mão que parecia ter vivido tantas cartas quanto histórias ele próprio. Não pediu silêncio por autoridade, houve apenas um recuo natural quando as pessoas perceberam que algo havia de ser dito. Ele deixou o envelope sobre a toalha branca, como quem pousa algo frágil, e falou devagar, como quem cuida para que cada sílaba chegue inteira. Não vim aqui para punir nem para vingar, disse. Vim para dar nome ao que foi feito, para que, quando amanhã alguém disser que foi acidente, exista algo que aponte outra coisa. A verdade não é arma, é remédio, e deve ser aplicada com cuidado. Houve um murmurinho. Alguém soltou um riso involuntário, como se tentasse expulsar a tensão pelos dentes. O homem abriu o envelope. Nele havia folhas dobradas, com uma caligrafia compressa e trechos riscados. Havia também uma pequena etiqueta de papel que o sorriso de ironia do tempo havia amarelado. Ele leu. Não pediu que todos ouvissem, porém, todo mundo ouviu. Era a voz de alguém que tivera mãos nas roupas dos outros e que, talvez por remorso, escrevera. Descrevera, em detalhes, o plano de carrinho e cena. O corte feito por mão que não se guiava pelo fio da tesoura, a risada contida entre dois convidados, a ordem velada de provocar um constrangimento para divertir uma mesa. E havia um nome, concluído entre linhas mais firmes que o resto: Arthur Menezes. Não havia exaltação na letra, só uma constatação de como as coisas haviam sido combinadas e quem dera a voz de comando.
O silêncio do salão foi um corpo inteiro que se calou. Algumas pessoas olharam para o canto onde Arthur sempre se sentara nas reuniões sociais da cidade. Outros buscaram no rosto de Dona Lúcia sinais que confirmassem o que o papel dizia. Leandro apertou mais forte a mão da mãe. Lorena fechou os olhos e, por um instante, a respiração dela fez o som de alguém que segura a escola dos próprios medos. Arthur estava presente. Ninguém o chamara, mas vinha. Era ele quem mais encontravam quando o assunto era recepção e festa. Sentou-se como quem não prevê tempestade, com a camisa ligeiramente desalinhada e as mãos pousadas sobre o joelho, como quem conserva gestos aprendidos em mesas longas. Quando o homem de baixa estatura citou seu nome, Arthur ergueu os olhos, e houve ali um movimento parecido com o estalo de uma folha seca. "Eu sei o que está aí", disse ele, com voz baixa e por isso mais cortante. "Sei o que se escreve nas sombras, mas também sei o preço de certas palavras soltas." A defesa veio arredonda, não em justificativa clara, mas em minimizar. Brincadeiras, não foi ideia minha, isso foi exagero. Alguns amigos ao redor engoliram a seco. Outros que haviam participado daquela noite de salões evitaram olhar para Dona Lúcia. O homem de baixa estatura não se deixou levar por tréguas. "Não tenho prova além desta carta", falou, "mas ela vem de quem mexeu na roupa naquela noite. E não tenho interesse em condenar sem razão. Tenho, isso sim, vontade de que a cidade saiba que um constrangimento grande teve autor, e que esse autor não é uma lenda, mas um nome com endereço. Dizer isso não é apedrejar, é abrir possibilidade de reparação." A tensão se transformou em um ruído de fundo. Alguém levantou a ideia de que aquilo deveria ficar só entre os implicados. Outros sugeriu que evento público, exposto assim, poderia ferir mais ainda uma mulher já ferida. Leandro, tendo ouvido a voz do homem de baixa estatura com a mesma clareza com que ouvira as notas naquela praça, ergueu-se. "Minha mãe não quer julgamento que a reabra", disse ele. "Quer que se diga a verdade para que se pare de repetir a culpa. Se alguém teve coragem de escrever, é porque já carregava peso demais. Não vim para acender fogueiras, vim para que, se houver culpa, que haja também gesto de assumir." Dona Lúcia falou então, sem pressa, como a que sabe que a própria palavra não precisa competir com a dor alheia para ser justa. "Eu não quero que a casa do outro caia", disse. "Quero que se abra espaço para pedir desculpas. Quero que se reconheça que me fizeram pequena naquela noite para que outros riam. Se isso acontecer, já será bastante." A humildade do pedido trouxe uma calma, e com ela veio uma possibilidade concreta: que o acusado falasse. Arthur permaneceu imóvel por um instante que parecia dividir a vida em antes e depois. Olhou ao redor, pela janela, para as luzes que tremulavam na rua, e então levantou-se como quem se arruma para enfrentar o espelho. "Eu..." começou, e as palavras surgiram frágeis. "Se houve quem combinou, se houve quem divertiu, posso ter sido parte da festa que não mediu dor. Não sei se a intenção foi ferir Dona Lúcia, e a palavra intenção caiu como uma pedra. Mas sei que houve risos que sofreram um nome. Não quero que se pense que venho com desculpas prontas. Venho com uma vontade de falar." Alguns se espantaram, outros fecharam os olhos, desconfiando do teatro. Nada se deu em espetáculo. Arthur falou de maneira truncada, confessando escolhas de noites em que a vida se alivia com o riso às custas do outro. Não disse cortaram o vestido por ordem minha, porque faltava-lhe aquele momento de clareza da carta, mas admitiu que a atmosfera que criou permitia que certas humilhações fossem tomadas por comédia. A confissão não era perfeita nem totalizado. Não era o estalo seco de uma verdade radical, mas uma hesitação que descortinava a culpa, que diminuía peso na balança de quem ouvira tantos sussurros. Lorena então levantou-se. Sua voz foi firme, não para acusar com fúria, mas para trazer à frente o que ela sabia, o que viu e o que sofreu em silêncio. "O que aconteceu comigo naquela noite era mais do que uma coincidência", disse. "Eu permiti que me calassem por medo de perder trabalho. Me cortaram o vestido de forma que eu não percebi até que fosse tarde.
E depois vieram as risadas. Não quero que se transforme em tribunal, quero que se reconheça, quero que se peça desculpas. Foi um apelo que atingiu a palma de um coração coletivo. Vários se levantaram, não para fazer coro, mas para partilhar suas pequenas humilhações, uma palavra cruel em reunião, um gesto que empurrou alguém para a margem. A cidade inteira parecia ali reunida para examinar a própria maneira de rir às custas dos outros. O homem de baixa estatura pôs as mãos no envelope vazio e falou uma última vez, com a calma que vinha de quem já esperava um instante por muito tempo. Não será suficiente uma carta ou uma desculpa. A reparação é lenta e exige trabalho, mas o primeiro passo é nomear. Depois, que se crie espaço para ouvir e para reparar. Quem errou, que peça desculpas. Quem feriu, que faça restituição. E quem precisa, que receba ajuda. Não é espetáculo, é obrigação moral, só isso. Quando a reunião terminou, nem todos foram embora com corações leves. Alguns saíram com o rosto vermelho, outros com a expressão que têm as pessoas que sentem que perderam alguma vantagem social. Arthur foi o primeiro a sair, passou por Dona Lúcia, aproximou-se e, sem palavras altas, estendeu a mão. Ela a pegou. Não houve abraço teatral, houve um toque breve, respeitoso, como um acordo de que duas vidas a partir dali subseriam diferentes. Leandro ficou para trás, conversando com alguns vizinhos, organizando pequenas decisões, visitas, quem levaria compras, quem falaria ali e acolheria Dona Lúcia nas próximas semanas. Lorena ficou mais um pouco, falando com mulheres que queriam saber como apoiá-la no trabalho. O homem de baixa estatura guardou sua jaqueta e, antes de sair, olhou para a mesa onde a carta ficara. A toalha branca agora tinha uma mancha de café seco, lembrança de uma noite que havia começado com música e terminara com o nome dito ao vento. Na rua, a lua estava pequena e as lâmpadas ainda tremiam. O homem caminhou sem pressa, com passos que sabiam de longas noites de espera. Não buscou aplausos, não desejou palma. Sabia, como Leandro sabia, que dizer o nome era só parte do que vinha. Restavam encontros, conversas que teriam que acontecer nas casas, olhos que precisariam aprender a mirar sem diminuir o outro, escolhas no trabalho e nas mesas de festas sobre o que é riso aceitável. Enquanto ele se afastava, a cidade retomava seu ritmo. Um boteco ainda aberto, uma criança correndo atrás de bola, o som distante de rádio. Havia, no entanto, uma diferença sutil no ar, como se um tecido velho tivesse sido costurado com pontos novos. A reparação começava a costurar o cotidiano, e ninguém se iludia de que tudo fosse fácil, mas havia uma promessa de que, dali em diante, certas coisas não seriam mais toleradas sem questionamento. E naquela noite, quando as portas se fecharam e as luzes nas casas reduziram-se a lamparinas de quartos simples, Leandro sentou-se ao lado de sua mãe. Ela olhou para o broche de prata no peito e deixou escapar um suspiro que parecia alívio e cansaço junto. O menino alto que fora antes, agora homem, sentiu que algo dentro dele mudara. A vontade de preservar a dignidade, a própria e a da mãe, converteu-se em um trabalho cotidiano, em vigilância silenciosa, em conversas difíceis. Mas ainda havia peças soltas, havia pessoas que não admitiriam o que fizeram, ou admitiriam de boca pequena e sem compromisso com a mudança. Havia também a possibilidade de que o nome dito naquela noite provocasse rancor e novas tensões. O homem de baixa estatura sabia que sua coragem havia aberto uma porta. Sabia também que portas que se abrem exigem passagens cuidadosas. E na manhã seguinte, quando alguns jornais locais tocaram a história com manchetes secas, a cidade acordou com a sensação de que nada poderia mais voltar a ser exatamente como antes. O que viria adiante não era só um processo judicial ou um pedido público de desculpas. Era uma série de pequenas decisões: quem seria contratado para trabalhos sociais de reparação, como se criaria um lugar para acolher quem sofrera, quem seria chamado a prestar contas nos encontros de vizinhança. Havia a necessidade de transformar o nome dito numa prática que impedisse o acontecimento futuro. Enquanto isso se alinhava, o homem de baixa estatura recebeu ao final do dia seguinte um bilhete discreto na caixa de correio de sua rua, um convite para conversar, em privado, com alguém cujo nome não cabia mais no sigilo.
Havia um receio, sim. Havia também a compreensão de que a coragem chamava outros ao diálogo, e que, para além da voz que denuncia, é preciso a mão que acolhe e a que reconstrói. Ele guardou o bilhete no bolso e, sem pressa, atravessou a cidade pequena, onde as janelas mostravam sombras de famílias e o começo de novos compromissos. Sabia que o trabalho agora seria de paciência. Palavras que fossem pronunciadas com precisão, gestos de reparação que não se detivessem na foto dos jornais, e uma comunidade disposta a aprender como amar sem diminuir. E assim a vida seguiu, com mesas futuras nas quais o broche de Dona Lúcia já não seria invisível à conversa, com Lorena retomando costuras e linhas de trabalho que antes estremeciam, com Arthur pagando pela sua exposição, não necessariamente com ruína, mas com a necessidade de reeducar seus modos, e com Leandro tornando-se guardião da memória que não se dobra ao silêncio. Quando a noite voltou à praça onde tudo começara, as luzes do coreto acenderam-se e a sanfona tocou um tema que ninguém mais ouviu como antes. Era como se, ao nomear o que houve, a cidade tivesse criado um novo compasso para a música da vida comum. E, no entanto, todos sabiam que havia mais a ser feito. O homem de baixa estatura, caminhando sem pressa, guardou essa certeza consigo. Dizer o nome foi o primeiro ponto. A costura verdadeira ainda exigiria mãos que permanecessem trabalhando, dia após dia. Aceitou o encontro, mas não como quem cede por fraqueza. Leandro escreveu, com a mesma caligrafia firme de sempre, 3 condições que deixou claras no envelope que devolveu. Que a conversa fosse em presença de 2 testemunhas, Lorena e Dona Lúcia, se ambas aceitassem, que houvesse um mediador neutro da comunidade e que o objetivo não fosse a declaração pública para jornais, mas uma conversa de responsabilidade e propostas concretas de reparação. O bilhete voltou, com uma resposta escrita a lápis. Aceitava, sem perguntas. No dia marcado, a praça estava vazia de tarde cedo. O sol ainda amolecia as sombras das fachadas. Eles se encontraram num salão pequeno atrás da igreja, cuja sala de reuniões já servira no passado a cursos e assembleias. Entraram um a um. Arthur, que trazia o rosto mais esculpido pela inquietação do que pela idade. Lorena, com as mãos ainda marcadas pela agulha e pela linha. Dona Lúcia, com o broche de prata preso ao chale. Leandro fechou a porta. A madeira soltou um som que parecia um aviso. Ali se decidiria algo que não cabia na pressa. Arthur não começou com uma confissão cinematográfica. Começou com a voz baixa, medida, que tentava a cada palavra costurar uma imagem de arrependimento. Pediu desculpas. Falou em erro, em danos, em propor medidas. Palavras que, por si só, cabiam num rosto constrangido, mas não curavam ninguém. Havia algo de prático e algo de evasivo em suas frases. Leandro sentiu isso como a diferença entre um curativo bem posto e um curativo que tapa a ferida apenas por fora. Quero reparar, disse Arthur, olhando mais para o chão do que para quem o ouvia. Posso pagar, posso falar, posso fazer o que for preciso. Lorena foi a primeira a responder, com a mesma firmeza que agora guiava suas agulhas. Não falou de dinheiro, falou de tempo, de reconhecimento, de segurança. Pedia garantias, que ele se afastasse de lugares onde poderia repetir o que fizera, que participasse de formação para reconhecer limites, que aceitasse uma conversa pública com as pessoas que haviam sido afetadas, quando e se quisessem. Dona Lúcia, com o broche brilhando contra o chale, disse apenas uma coisa, que palavras sem mudança eram vento. Leandro escutou e, ao fim, pôs-se a dizer aquilo que havia aprendido nas noites de vigília. Nomear não é uma sentença por si, é o começo de uma arquitetura de reparação. Exigiu planos, prazos, testemunhas, mecanismos de acompanhamento. Pediu que Arthur se dispusesse a um processo que envolvesse a própria comunidade, não uma punição para satisfazer o rumor, mas medidas que impedissem a repetição. Pediu também que ele se tornasse parte da solução, mediante trabalho acompanhado e supervisionado, se isso fosse possível sem deslocar ainda mais as vítimas. Arthur assentiu. Em alguns momentos, parecia sincero. Em outros, alguém a um passo de recuar.
Ofereceu pagar um curso de reeducação, palavra que na boca de Leandro soou mal, como se o homem viesse rotular a própria falha em prateleiras. Leandro sugeriu alternativas, que o dinheiro fosse depositado numa conta comunitária para financiar um espaço de acolhimento, que Arthur trabalhasse sob supervisão em ações práticas de reparação, reconstruir espaços, ajudar a pagar terapia para os feridos, participar de encontros para ouvir sem justificar. Aceitou-se ali um primeiro esboço de acordo, medidas concretas, avaliadas por um conselho formado por sobreviventes, Lorena, Dona Lúcia e pessoas neutras da cidade. Quando saíram, a luz já se inclinava a oeste. Ninguém sorriu triunfante. Havia um alívio contido, que se parecia mais com cansaço do que com festa. Leandro caminhou ao lado de Dona Lúcia, que lhe apertou a mão numa despedida que foi mais pedido de força do que consolo. Sabiam que o papel assinado valia pouco se os atos não viessem. As semanas que se seguiram não tiveram estilhaços de notícia nem manchetes. Tinham rotinas, reuniões com o grupo de trabalho, avaliações semanais, pessoas que chegavam ao novo espaço com reservas, outras que riam pela primeira vez sem o medo de serem diminuídas. O centro improvisado, montado numa sala alugada por impulso coletivo, virou lugar de encontros em que se aprendia, por exemplo, a reconhecer a linguagem do limite, a lidar com a vergonha, a pedir desculpas de maneira que não pedisse retorno, nem exigisse perdão imediato. Lorena passou a cuidar de um pequeno projeto de costura terapêutica. Suas mãos ensinavam outras a costurar não apenas roupas, mas regras de convivência. Dona Lúcia, que não queria ser referência pública, passou a atender mulheres e homens que vinham buscar orientação. Arthur frequentou as reuniões previstas e, mais de uma vez, precisou ouvir o desconforto que causara sem se defender. Nem tudo foi progressão linear. Houve noites em que cartas anônimas chegaram à casa de alguns. Houve quem acusasse Leandro de provocar calúnias para aparecer. Houve quem duvidasse da eficácia das medidas. Um radialista local que gostava de provocar lançou perguntas em seus programas e fez do tema disputa de opinião. Leandro aprendeu a não responder à tentação do escândalo. Notou que resistência às mudanças vinha de medo, de conforto com antigas normas, de interesses que não queriam se reformar. Havia quem temesse perder clientela em negócios, quem temesse que a exposição trouxesse vergonha à família. E havia ainda o dobro medo das vítimas, às quais a reabertura da questão fazia reviver feridas. A forma como a cidade começou a mediar tudo isso foi desajeitada e às vezes comovente. Nas rodas de conversa surgiram regras: falar em primeira pessoa, não interromper, nomear comportamentos em vez de pessoas. Nas oficinas de trabalho, empregadores locais se juntaram timidamente a cursos sobre ambiente seguro. Uma comissão, pequena e eleita, passou a acompanhar acordos. Leandro colaborou, mas deixou claro que seu lugar era de guardião das memórias, não de juiz. Queria que a memória não fosse usada como arma, mas como ferramenta que molda o futuro. E havia sempre o trabalho doméstico da reparação, mesas de jantar em que antigas piadas foram repensadas, abraços que aprenderam a medir os limites, reuniões de família em que o broche de Dona Lúcia não era mais assunto proibido. Lorena, com sua paciência teimosa, voltou a costurar para clientes que tinham parado de procurar a sua loja. Alguém colocou um cartaz discreto convidando mulheres para um grupo de apoio. Crianças de escola, por sugestão de um professor, iniciaram um projeto de teatro sobre respeito e, na encenação simples, repetiam frases que, esquecidas, reagiam como espelhos nos adultos que assistiam. Arthur cumpriu parte do combinado, faltou em outras. Houve uma vez em que, em conversa aberta, desviou o olhar quando alguém descreveu a dor que causara. Houve também uma noite em que, sem palavras, ficou longamente no salão ajudando a carregar cadeiras, gesto que não anula o passado, mas que começou a deixar marcas. A comunidade debateu ainda se atos desse tipo deveriam ser vistos como contrição ou como tática, e essa dúvida é que serviu para manter a vigilância necessária. Nem perdão automático, nem vingança, apenas exigir resultados que tornassem real a promessa de que certas atitudes não se repetiriam. Leandro voltou muitas vezes à casa à tarde. Sentava-se na sala da mãe e contava os pequenos progressos e os tropeços. Dona Lúcia,
que tinha mais palavras do que costumava mostrar, falava dele com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por vê-lo transformar coragem em trabalho, preocupação por saber que o peso disso poderia, com o tempo, desgastar o que há de humano nele. Leandro concordava em silêncio. A vigilância exigia energia, e ele tinha medo de se tornar rígido demais, de perder a compaixão que o movia. O inverno passou. A feira da cidade, em que antes o broche talvez fosse assunto velado, agora mostrava pequenas bandeiras de apoio às iniciativas do centro. Pessoas que nunca haviam falado abriram a boca para apoiar quem precisava. Outro dia, no coreto, ao som de uma sanfona que tocava mais lento, duas mulheres se cumprimentaram com naturalidade, que parecia fruto de costume e esforço. Não era uma vitória completa, ainda havia sussurros, olhares aversos, quem continuasse a negar. Mas a cidade, aos poucos, colocou-se a aprender a medir melhor suas palavras. Numa noite de sexta, quando as luzes do salão antigo já se apagavam, Leandro recebeu uma mensagem curta. O conselho tinha marcado uma assembleia para avaliar o andamento das medidas e decidir os próximos passos. Seria a primeira vez que as pessoas afetadas se encontrariam com alguns membros da comunidade que antes fingiam ignorância. Leandro soube que isso podia ser um momento de consolidação ou de rupturas inesperadas. Ele guardou a chave do centro no bolso, ajustou o xale de Dona Lúcia e foi com passos que agora conheciam o peso e a direção da responsabilidade. Não havia pressa, mas havia um propósito claro: manter as mãos a trabalhar todos os dias para que o tecido da cidade ficasse mais resistente às rupturas.